Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. E no vídeo de hoje a gente vai dar início a um projeto muito legal, muito bacana, que eu estou aí para vocês que vão prestar concurso, né, de polícia penal ou outros concursos que caem a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Eu vou estar gravando ela inteira para o canal e hoje vai ser a parte 1 dessa lei. E eu vou estar gravando de uma maneira bem legal para vocês. E eu quero que seja muito proveitoso e que eu ensine bastante o pouquinho de conhecimento que eu tenho, sabe? Vou gravar a LEP inteira e depois a gente vai resolver muitos exercícios juntos, beleza? Então, é isso aí. Eu espero os comentários de vocês aí. Tá me ajudando, motivando a continuar gravando os vídeos. E se inscreva no canal, deixe seu like. E é basicamente isso. Eu comprei o microfone aqui, ó. Tô comprando também os equipamentos de pouquinho em pouquinho, né? O canal tá melhorando, né? Os equipamentos, eu sei que o áudio não tá tão bom assim, tá abaixo, muitas pessoas reclamando, né? E agora gravando também, eu tentei aqui de tudo que é jeito, tô gravando pelo OBS Studio, dá uma diminuída no ruído do computador, porque meu computador é bem antigo, bem velhinho assim, sabe? E não tô conseguindo de jeito nenhum. Ele faz muito barulho mesmo e acaba atrapalhando um pouco o som do áudio, né? Então eu já peço desculpa a você assim, que o áudio não vai ficar aquela qualidade que a gente queria, né? Mas por isso que eu tô colocando bastante propaganda também nos vídeos, galera. Não é pra ser chato, não. É pra, com as propagandas, eu gerar uma receita e reverter essa receita comprando equipamentos melhores, coisas melhores pra gravar conteúdo pra vocês, entendeu? Como eu não tô cobrando nada pra vocês, pra gravar aulas, pra gravar vídeos, é importante que eu coloque essas propagandas pra me ajudar, entendeu? E basicamente aqui mesmo com o microfone não melhorou tanto o áudio assim, devido ao computador, né, ser bem antiguinho. Mas eu vou estar juntando dinheiro e mais pra frente eu vou comprar um computador e vai só melhorar a qualidade do canal pra vocês, beleza? Mas é isso aí. Vamos. O conteúdo é o que importa, né? Pelo menos dá pra ouvir. O áudio tá bom assim pra ouvir, pelo menos. Vamos lá então dar início à nossa aula. Lei de Execução Penal, né? Lei 7.210 de 84. Vamos começar aqui a falar dessa lei tão gostosa de se estudar. Eu não acho uma lei chata, não. É uma lei bem gostosa. E a gente vai estar entendendo ela de uma maneira simplificada e bem objetiva. Beleza? Vamos lá então, começar. Aqui, ó, o artigo 1º da nossa LEP, ela fala qual é o objetivo da execução penal. O que é execução penal? Execução penal, como o próprio nome já diz, vai tratar sobre a execução da pena daquele indivíduo que se encontra recluso, ou seja, com a sua liberdade restrita, né? E aqui, o que fala assim no primeiro artigo da LEP? Fala que a execução penal ela tem por objetivo, são dois objetivos que a execução penal tem. Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, ou seja, ela vai fazer com que a decisão do juiz, né, ou uma decisão criminal, seja cumprida. Então, esse é o primeiro objetivo da LEP. E o outro objetivo da LEP é o quê? Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Aqui, galera, o que quer dizer isso? O que quer dizer esses dois objetivos da LEP? Quer dizer que a LEP ela tem um objetivo duplo. Ela tem tanto o objetivo de punir o indivíduo, mas ela também tem o objetivo de ressocializar. Então, quando você for estudar a LEP, não pensa que ela só quer punir ou que ela só quer ajudar. Ela quer os dois, entendeu? O indivíduo ele vai ser punido, vai ter a sua pena lá, pena de reclusão, detenção, a gente vai estudar sobre isso ainda. Mas também o indivíduo não existe pena perpétua no Brasil, né? Então é importante que a gente tenha essa vista para a ressocialização. E é isso que a LEP faz. Ela quer efetivar as disposições da sentença, mas ela também quer proporcionar condições para que o indivíduo tenha uma harmônica integração social do condenado e do internado. Porque não adianta, né? Como eu falei, não existe pena perpétua. E ele vai sair da cadeia. Então é melhor que ele saia reintegrado socialmente, que vai ser bem melhor não só para ele, mas como para a nossa sociedade, né? A gente não quer que o indivíduo venha roubar nós de novo, venha matar alguém da nossa família. Então é importante que tenha essa integração social, beleza? Vamos avançar aqui então. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Aqui é mais ou menos a letra seca de lei, né? Não tem nem o que comentar sobre esse artigo. Tá falando que a execução penal ela vai ser exercida pela LEP, que é essa lei 7.210 de 84 que estamos estudando, e também pelo CPP, né? Código de Processo Penal, que você também provavelmente vai estudar para o seu concurso se tiver matéria de direito processual penal. Aqui o parágrafo único é importante, já foi cobrado algumas vezes em prova. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. E o que está falando essa lei aí? Meio confusa, né? A letra da lei. Está falando o quê? Que ela vai se aplicar igualmente para quem foi condenado pela justiça eleitoral ou militar. Ou seja,
A LEP vai se aplicar para todo mundo que for para um estabelecimento que é regido pela norma da LEP. Não importa se foi Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Militar. Se foi para algum estabelecimento, por exemplo, estadual, vai ser aplicado a LEP, a jurisdição ordinária, entendeu? A jurisdição ordinária aqui no caso é jurisdição comum, e no caso será a LEP. Então, a LEP aplica-se a todo mundo que está preso em algum estabelecimento que é do Brasil e rege a LEP, entendeu? Menos os menores infratores, né, que a gente estuda no ECA, é uma parte separada, mas se a pessoa foi presa, não importa se foi crime eleitoral, crime militar, crime federal, crime estadual, é a LEP que vai reger a prisão dessa pessoa. Então é basicamente isso que fala. E tem bastante questões de prova assim, principalmente quando é pro DPEM, né? Fala, tal pessoa veio do sistema estadual pro sistema federal, então vai reger tal decreto. Não, vai reger a LEP. Então é importante que você saiba esse parágrafo único do artigo 2º. Cai muito em prova. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos. Todos os direitos o quê? Todos, qualquer um? Não! Todos os direitos que não forem atingidos pela sentença ou pela lei. Ou seja, quando o indivíduo está preso, qual é o principal direito que ele perde? O direito à livre locomoção, né? Ele não pode mais decidir se ele quer ir para tal lugar, se ele quer ficar o ano novo na casa da namorada, ficar o ano novo na praia, viajar. Não! Ele vai ser agora preso, o Estado que vai definir, ó, você vai ficar aqui na cadeia de tal hora até tal hora, você tem 2 horas de banho de sol. É basicamente isso. Então, mas não são todos os direitos que são atingidos pela sentença, né? Na verdade, quase nenhum direito é atingido, tirando o direito de autodeterminação, né, dele escolher fazer o que quiser, e também o direito de locomoção, como eu falei. Mas, por exemplo, o direito à sua integridade psíquica, o que está no psicológico dele, integridade física, ele tem esse direito ainda, entendeu? Então, os direitos que não são atingidos pela sentença ou pela lei são assegurados aos condenados. Então é importante que você faça isso como futuro policial penal, como futuro delegado, que você saiba que o preso ele tem todos os direitos garantidos, menos aqueles direitos que foram cerceados na sentença ou pela lei. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. São 4 direitos, são 4 naturezas que não têm distinção. RS, RP. Racial, social, religiosa e política. Beleza? Sexual falou alguma coisa aqui? Não, é porque vai ter. Vai ter distinção sexual, né? Porque não adianta colocar vários homens e várias mulheres junto assim. Pensou a zona que ia dar? Então, por isso que fala aqui que não haverá distinção de natureza racial, ou seja, a raça das pessoas, social, uma condição socioeconômica, né? Se tem mais dinheiro, se é pobre. A gente sabe que na prática tem distinção sim, né? Mas na LEP tá falando que não. Racial, social, religiosa, ou seja, vai ficar muçulmano, cristão, não tem essa distinção não. E política também, não tem distinção entre essa. Decora o mnemônico assim, ó, RS, RP. Racial, social, religiosa e política. Discriminação? Não. Artigo 4º. O Estado, ele deverá, ou seja, é um dever, recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Aqui também, né, a letra de lei fala que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade, ou seja, a comunidade ela também participa ativamente da execução da pena e da medida de segurança. O que é medida de segurança? Medida de segurança é uma coisa que é pro inimputável, né? Ou seja, ele não vai ser preso. Aquelas pessoas lá vão falar num linguajar mais senso comum, né? Aquelas pessoas loucas, assim, entre aspas. Eles sofrem medida de segurança, entendeu? É uma medida de caráter preventivo, assim. Tem como intuito também punir e ressocializar, mas é uma coisa mais peculiar, né? A cada caso, devido a alterações psiquiátricas. Vamos lá então, chegamos a uma parte muito importante que trata da classificação dos condenados. A parte que cai muito em prova e a gente vai fazer o bisuzinho para vocês, deixar bem mastigadinho, então vamos lá. Bom, primeiramente aqui, né, os condenados eles serão classificados. E eles serão classificados segundo o quê? Segundo a cor da pele, segundo a dinheiro? Não, a gente já falou, né? Não tem distinção de RS e RP, não tem distinção racial, social, religiosa nem política. Então eles serão classificados segundo o que, Eliseu? Como que será feita essa diferença, essa individualização da pena? Eles serão classificados segundo seus antecedentes e segundo a sua personalidade. Antecedentes e personalidade. Para orientar, como eu falei, a individualização da execução penal. O que é essa individualização da execução penal? Individualizar, como o próprio nome já fala, é você pegar cada indivíduo e separar, sabe? Falar, o Eliseu é diferente do ciclano, o ciclano é diferente do fulano, cada um tem sua peculiaridade e merece ser tratado individualmente. Então, é para isso que a classificação serve, para, segundo os antecedentes, né, criminais e a personalidade do indivíduo, individualizar ele, né? Falar, ele pode ficar com tal preso que não vai dar problema, pode ficar com outro preso que também não vai dar problema.
Ah, se colocar fulaninho e cicraninho junto, vai dar problema, hein? Então, para isso que serve a classificação, né? E a classificação, Eliseu, ela é feita por quem? Existe alguma comissão, alguma coisa que faz essa classificação? Existe, e cai muito em prova também. Você ficar ligeiro aqui, ó. Ela será feita por uma comissão técnica de classificação, que é a CTC, né? A gente resume aqui para ficar abreviado. Essa comissão técnica de classificação, ela elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Então é a comissão técnica de classificação que faz essa classificação do indivíduo, né, para que ele seja respeitado a sua individualização da execução penal. Bom, e qual é a composição dessa comissão técnica de classificação? Como eu falei, é existente em cada estabelecimento, ou seja, cada prisão tem que ter uma comissão técnica de classificação. Não é uma mera faculdade, tem que ter. Ela é presidida pelo diretor, ou seja, o presidente da CTC é o diretor de estabelecimento, e ela é composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. O que você vai fazer para lembrar? A comissão técnica de classificação, ela é presidida pelo diretor e composta no mínimo, ou seja, pode ter mais, mas o mínimo que a LEP traz tem que ter 2 chefes de serviço, tem que ter um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, beleza? Quando for pena privativa de liberdade. A gente vai ver também que tem várias diferenças entre várias penas. Existe pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa. Então é importante que você saiba a diferença. E ó, nesse caso aqui falou o mínimo de acordo com a pena privativa de liberdade. Mas um parágrafo único fala assim: nos demais casos, ou seja, nos outros tipos de pena, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então você vai lembrar que pena privativa de liberdade é presidida pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Já nos demais casos, a comissão atuará junto com o juiz da execução e com fiscais do serviço social, beleza? É importante fazer essa diferença. Anota aí no seu caderno. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Ou seja, aqui a gente está falando sobre outra coisa, sobre exame criminológico. O que é o exame criminológico, Eliseu? O exame criminológico é uma coisa bem subjetiva, sabe? Parecida com o psicotécnico, que você que quer ser policial vai passar. É uma coisa mais psíquica, sabe? Estudada por psicólogos, psiquiatras, que eles buscam ver pela personalidade, pela agressividade do indivíduo, fazer mais ou menos um exame, assim, criminológico para ver se ele tem tendência a reincidir novamente, cometer um crime de homicídio, se ele nasceu para o crime, sabe? Como explica o Instituto da Criminologia. E para isso que serve esse exame criminológico. Ele é bastante contestado pela doutrina, inclusive os tribunais superiores já entenderam que ele é facultativo para a progressão de regime e para diversas outras normativas. Porém, a LEP fala que o condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, ou seja, tem que ser regime fechado. A gente vai estudar isso ainda mais para frente, o que é a diferença entre regime fechado, semiaberto e aberto. Ele será, submetido ao exame criminológico, quem estiver no regime fechado. E também esse exame criminológico serve para individualizar ainda mais a execução, porque com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, vai ser melhor ainda para individualizar esse indivíduo, E fala que, a LEP fala que tá no regime fechado, é obrigatório que seja feito o exame criminológico. Bom, o parágrafo único fala assim: ao exame de que trata esse artigo, poderá, ou seja, uma mera faculdade, pode ou não, ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Ou seja, você vai diferenciar, coloca assim no seu caderno: exame criminológico, regime fechado, deve ser submetido. Regime semiaberto, pode ou não ser submetido. Ou seja, um deve e o outro pode. Regime fechado vai ter exame criminológico e regime semiaberto pode ser ou não. Beleza? Então é importante. Eu ia fazer uma revisãozinha aqui, mas eu lembrei que eu vou deixar para fazer uma revisão no final, para não confundir. E bom, falando aqui, a comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional, ou seja, tudo que a gente vai fazer na nossa profissão tem que ter ética, Ainda mais que é uma comissão que vai individualizar, ter várias informações sobre o indivíduo, ela tem que ter ética ainda mais, para não ficar passando informação para qualquer um, passando informação para a imprensa, então tem que ter observação ética profissional. E tendo também sempre presentes peças ou informações do processo, o que ela poderá fazer essa comissão? Ela poderá entrevistar pessoas,
Poderá também requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, e ela também poderá realizar outras diligências e exames necessários. Ou seja, esse 3 aqui abriu margem para qualquer coisa, né? Então você vai lembrar que a comissão ela pode fazer tudo para atender uma individualização cada vez melhor para o preso e para o condenado. Beleza? Aqui, trazendo outra normativa agora, o artigo 10, fala sobre a identificação do perfil genético. Artigo 10 não, é artigo 9. Confundi. E eu esquematizei aqui para ficar de jeito mais fácil para a gente entender. Teve várias mudanças aqui nesse artigo, né? Teve o veto do presidente com o pacote anticrime, e depois o Congresso derrubou o veto e deu essa confusão, né? Mas agora está definido que será isso aqui. Então vamos lá. Só o concurseiro que se ferra, né? O concurseiro que tem que ver decorar, depois ver derrubada de veto, depois da derrubada do veto. E é assim mesmo a vida de concurseiro. Mas vamos lá, né? Detalhar para vocês como que funciona a identificação do perfil genético. O condenado, né, por crime doloso, ou seja, sabe a diferença entre crime doloso e crime culposo? Isso aí você vai estudar em direito penal. Crime doloso é aquele que a gente quis ou não ligou, né, para praticar determinado ato. Ele quis ou assumiu o risco, então é crime doloso. Agora, o crime culposo é aquele praticado por imprudência, negligência e imperícia. Mas então vamos lá. Fala assim: o condenado por crime doloso, que seja praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, crime também contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, ele será submetido obrigatoriamente, ou seja, uma obrigatoriedade, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, ou seja, não vai ter dor para ele, infelizmente. Tirando a brincadeira. Vamos lá. Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Ou seja, o que fala aqui? Fala que o condenado por crime doloso, mas é qualquer crime doloso? É um crime de furto, um crime de qualquer coisa? Não. Condenado por crime doloso, que seja de violência grave contra a pessoa, que seja um crime contra a vida, que seja um crime contra a liberdade sexual ou que seja um crime sexual contra vulnerável, ele será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração de DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, e uma técnica que vai ser adequada e também indolor, quando ele entrar no estabelecimento prisional. Beleza? Vamos lá para a próxima, então. Tratando aqui, né, agora detalhando o que eles deixaram bem detalhado sobre a identificação do perfil genético. A identificação do perfil genético, ela será armazenada em bancos de dados sigiloso, ou seja, é uma coisa sigilosa, né? Não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Tem que ter autorização. E o regulamento vai ser expedido pelo Poder Executivo. Faz sentido, né? O Poder Executivo é geralmente que faz regulamento, essas coisas. Então, se aparecer na sua prova Poder Legislativo, Poder Judiciário, você já marca errado, porque quem vai fazer o regulamento sobre a identificação do perfil genético será o Poder Executivo. Parágrafo 1A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Isso aqui não precisava nem estar, né? É claro que deve constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos e tem que ter observada a melhor prática da genética forense, né? Parágrafo 2º. Isso aqui é muito importante, hein, galera? Possível questão de prova aí. A autoridade policial, seja ela federal ou estadual, ou seja, qualquer autoridade policial, para quem não sabe, é geralmente o delegado de polícia, ela poderá requerer ao juiz competente, somente no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Aqui é muito importante, galera, e a gente vai destrinchar esse parágrafo 2º para explicar e ficar mais detalhado para vocês. Tá falando aqui, né, que o delegado de polícia, seja ele delegado de polícia da Polícia Federal ou das polícias civis dos estados, ele pode requerer ao juiz, ou seja, tem que ser uma coisa judicial, tem que pedir para o juiz, não é para o diretor do estabelecimento. A gente tem que ficar esperto também que na LEP tem bastante coisa assim. Coisa que são administrativa é o diretor do estabelecimento que vai resolver. Agora, coisas judiciais é o juiz da execução. Então você tem que fazer essa diferenciação entre o juiz e o diretor. Quando tem que pedir para o juiz e quando tem que pedir para o diretor. É a saída temporária? O juiz que vai dar. É a permissão de saída? É o diretor. Então é importante que você faça essa diferença. E aqui no caso do perfil genético, o delegado tem que pedir para quem? Para o juiz. E essa petição não é qualquer jeito. Chega lá o delegado, tô com vontade de ver o DNA da Elise Matsunaga. Não é assim, né? Ele pode pedir somente no caso de inquérito instaurado. Ou seja, o inquérito está instaurado lá contra a Elise Matsunaga, você vai lá e vai pedir, entendeu? E é basicamente isso. O acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Aqui o parágrafo 3º fala assim: deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia
que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Ou seja, isso aqui está falando que a defesa ela pode ter acesso ao banco de dados e ela também pode contraditar, né, caso a acusação faça alguma coisa pelo perfil genético. Ou seja, a defesa tem direito a todos os documentos para contraditar. Isso aí é bem óbvio, né? Vamos lá também, parágrafo 4º. Os condenados pelos crimes previstos no caput, quais crimes são? Crimes dolosos contra a vida, contra a liberdade sexual e contra a liberdade sexual de pessoa vulnerável. E também crimes graves contra a pessoa, né? Desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional, ele deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Ou seja, aqui não tem aquela coisa de irretroatividade da lei penal mais gravosa, né? Aqui, a própria lei está falando que o cara entrou lá, mas não tinha essa coisa de perfil genético. Mesmo assim, vai retroagir para ele e durante o cumprimento da sua pena, ele deverá ser identificado o seu perfil genético. Então, é muito importante isso, galera. Se a banca quiser complicar mais ainda e falar assim, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, os condenados que já entraram antes do vigor do pacote anticrime falando que eles deveriam ser identificados pelo perfil genético, eles não serão mais identificados com base nesse princípio. Você vai marcar o quê? Errado, porque a própria lei fala que os caras que não tiverem sido submetidos à identificação do perfil genético, eles deverão ser submetidos durante o procedimento de cumprimento da pena, beleza? Isso aí você só viu no Você Quer, Você Consegue, hein? Diferenciado. Vamos lá. Parágrafo 5º. A amostra biológica, né, que será coletada para a identificação do perfil genético, ela só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Aqui os caras já aliviou pro preso, né? Ou seja, essa amostra biológica coletada, ela só vai servir para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético. Ou seja, não estão autorizadas essas coisas de teste de paternidade, de busca familiar, fenotipagem genética. Então aí o preso já pode ficar mais tranquilo, né? Ninguém vai descobrir que ele é pai da pessoa só por conta do perfil genético, porque ele só vai ser usado para identificar esse perfil genético. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo, ela deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Ou seja, né, aqui fala que depois que tiver identificado já o perfil genético, essa amostra biológica ela deve ser correta e imediatamente descartada. Ou seja, os caras não vai ficar guardando lá à toa, né, ficar guardando os negócios do preso. Não, já utilizou, agora pode descartar. Beleza? Parágrafo 7º. Parágrafo 7º não parágrafo 7º mesmo. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial, ou seja, a lei define quem irá fazer. Isso aqui não tinha com a derrubada do veto pelo presidente. Mas o Congresso derrubou o veto, né? E agora fala aqui, ó, que a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo, elas serão realizadas por quem? Por um perito oficial. Ou seja, não é qualquer Zé Ruela que vai fazer isso aí. É o perito oficial. E aqui, né, um dos parágrafos mais importantes sobre a identificação do perfil genético é que é falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento da identificação do perfil genético. Ou seja, aqui é importante diferenciar. Se ele se recusar a participar da identificação do perfil genético, é o quê? Falta grave. E agora, se o cara do regime fechado lá se recusar a participar do exame criminológico, é alguma falta? Não, de acordo com a LEP, não. E só pode ter falta aquela falta que está expressamente prevista na lei ou em alguma regulamentação local. Então, como não tem previsão de falta por exame criminológico, recusa de exame criminológico, então não existe isso, mas existe para a identificação do perfil genético. Então é importante que você faça essa diferença entre o que estudamos no dia de hoje, beleza? E aqui, né, como eu falei sobre a importância dessa diferenciação, eu vou dar uma revisão final e falar para vocês, né, a revisão de tudo que aquilo estudamos hoje nessa nossa primeira aula sobre a LEP. Se está gostando, deixe seu like aí, deixe seu comentário, entre no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. E me siga lá no Instagram, _Eliseu_Souza. E vamos lá então fazer essa diferenciação para acabar a nossa aula e finalizar assim essa aula. Como eu falei, né, no começo lá, a classificação ela serve para quê? Para a individualização da execução penal. E a classificação, todos os presos serão submetidos à classificação, independente de ser regime fechado, semiaberto ou aberto. Ou seja, todos serão classificados pela Comissão Técnica de Classificação. E o exame criminológico? O exame criminológico é uma coisa que é peculiar, uma coisa obrigatória para quem é do regime fechado e facultativa para quem é do semiaberto. E o perfil genético? O perfil genético que vimos que é o mais importante de todos, assim, né? Vamos falar assim. O perfil genético ele é bem mais detalhado, ou seja,
Fala que o perfil genético tem que ser feito por um perito oficial. Fala tudo certinho, que a defesa terá acesso a todos os documentos. Fala que quem se recusar a participar do perfil genético comete falta grave, ou seja, o recluso que está lá, se ele não quisesse participar, tudo bem, vamos respeitar ele, mas falta grave nele, e falta grave vai impedir várias coisas, como a gente vai estudar no decorrer das próximas aulas. Beleza? Então foi isso, galera. Finalizamos aqui mais uma aula. Tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço desculpas aí pela qualidade do áudio. Mas é isso, cada vez vamos melhorar, vamos pra cima aí e tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça da meta do canal, né? A meta é ser melhor que ontem, vamos continuar aí, progredindo cada dia, tentando ser melhor que nós mesmos e evoluindo, né? Sempre evoluir em qualquer aspecto da vida. Tamo junto, guerreiro. Falou, um grande abraço, fique com Deus. Tamo junto.